Eis-nos aqui prosseguindo no capítulo 6 do Evangelho de João. Estamos no período da Páscoa, quando 1300, 1400 anos antes, um perfeito cordeiro foi sacrificado e oferecido para evitar o juízo de Deus, que liberou seu povo da escravidão e da condenação dos opressores que foram afogados no mar que se fechou em cima deles depois que o povo de Israel passou pela parede d'água que se formou para eles passarem. E agora Jesus tinha acabado de alimentar 5.000 homens e suas famílias. Ele estava mostrando que era Ele o pão que traz vida eterna, satisfazendo nossas necessidades para sempre, e não somente a de uma refeição. Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Jesus partiu da grande multidão para estar com os líderes judeus numa sinagoga em Cafarnaum, como leremos. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: "Eu sou o pão que desceu do céu." E diziam: "Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu?" Respondeu Jesus: "Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai." O que causou indignação dos estudiosos do judaísmo? Eles resmungavam porque Jesus estava dizendo quem ele era. Jesus respondeu pedindo que parassem de criticá-lo e apresentando quem ele é no versículo 41. Ele veio do céu, enviado pelo Pai, referindo-se no versículo 44 a Deus Pai que enviou Deus Filho para ressuscitá-los no último dia. Ele é quem Deus enviou para ensinar seu povo sobre Deus, pois é só o povo de Deus que aprende sobre Deus, como vemos nos versos 44 e 45. Jesus está afirmando ter vindo de Deus, e como Deus, pois ninguém pode ver ou conhecer Deus, senão o próprio Deus. Tudo aconteceu como profetizado em Isaías capítulo 54, verso 13, 700 anos antes. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Jesus mais uma vez questiona o relacionamento deles com Deus e alega eles não podem reconhecê-lo porque estão longe de Deus, no verso 44. "Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo." Lemos de novo que vida eterna de Deus se obtém crendo nele, crendo em Jesus, o pão da vida, como diz de novo no verso 48. Jesus estava afirmando a sua identidade divina. No verso 42 a 46, ele dizia que era Deus, e que se não conseguissem ver que ele era Deus, eles não eram do povo de Deus, pois se o fossem, teriam percebido que estão sendo ensinados por Deus. Nos versos 47 e 51, diz: "Eu sou Deus, eu trago a vida eterna, e o custo é a minha vida. Esta é a minha missão." Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: "Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos?" Jesus lhes disse: "Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele." Os judeus estão incomodados com a linguagem de Jesus, que não fazia sentido ao pé da letra, de ser comido pelos judeus. Jesus está reenfatizando o que já disse em João 6,35. "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede." Nesse versículo em que Jesus fala de si mesmo como o pão da vida, ele está usando uma figura de linguagem e não espera que as pessoas o comam literalmente.
Na verdade, comer minha carne, nos versos 54 e 56, é ouvir a mim, é chegar a Jesus, como dizia o verso 35. E beber meu sangue é o crer em mim, de forma a fazer parte do povo de Deus sob a aliança celebrada no corpo e no sangue de Jesus. Então, quando Jesus fala de comer e beber, ele está usando uma figura de linguagem para falar sobre a sua morte na cruz. Ele quer que creiamos nele, nos dirijamos a ele e olhemos para ele, como vemos no verso 40. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está explicando aos religiosos judeus na sinagoga que através da sua morte, ele é o eterno Cordeiro Pascal. Sua morte vai fazer o pagamento completo e final pelo nosso pecado. Ele vai carregar nas costas todo o julgamento e a justa ira de Deus contra o pecado. Esta é a chave para a vida eterna. Ele vai levar para o céu os que creem, como diz o versículo 54. Jesus oferece uma vida verdadeira e eternamente duradoura com Deus. Vejam 55, 57 e 58. Jesus está falando em linguagem figurativa sobre sua morte por vir. Tudo aponta para a sua morte na cruz. Através da cruz estamos eternamente seguros em Jesus, vivendo nele e ele em nós. João Batista já tinha anunciado isso no capítulo 1, verso 29. Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a missão de Cristo, tirar o pecado do mundo. Ele veio reconciliar a Deus todas as pessoas do mundo, e não só os judeus que o crescem e o seguissem. Creia em Jesus para segui-lo realmente. Deus te abençoe.